Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer dessa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta. Olá, boa tarde a todos os professores e pais que também acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Então, alunos, não se esqueçam de entrar no chat da sua sala de aula e envie para os professores as respostas das atividades, tá certo? E vocês, professores, repassem para nós. Vamos divulgar aqui os nossos alunos, né? Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar com os objetivos da aula. Então, temos lá os objetivos da aula, lá na página 111 do material. Mas nós vamos hoje construir gráficos de função cosseno, de função seno, e vamos observar esses gráficos e chegar a algumas conclusões sobre período, sobre domínio, sobre imagem, tá bom? Então, vamos começar retomando o ciclo trigonométrico. E aí, você assistiu minha última aula? Lembra do ciclo trigonométrico? Ah, o ciclo trigonométrico, aquela circunferência que tem o raio de uma unidade, deixa eu já acionar a caneta, raio de uma unidade, isso mesmo. Então, a gente pegou o compasso, abriu uma unidade, fez uma circunferência, e lá onde a gente apoiou a ponta seca do compasso, que é bem no meio, a gente marcou aí dois eixos, um horizontal e um eixo vertical. Lembra disso? Muito bem. A gente sempre começa a contagem deste primeiro ponto aqui, ó, que é o 0 graus, e a gente vai sempre no sentido anti-horário, certo? Então, a gente veio subindo 0 graus, mais 90 graus aqui em cima, mais 90 graus, 180 graus, mais 90 graus, 270, e mais 90 graus, 360, completando uma volta aí na circunferência. E eu falei na semana passada sobre o arco da circunferência. Em vez de olhar ângulo, essa virada que a gente está dando em relação ao ângulo, eu posso olhar pedaços da circunferência, essa parte curvadinha da circunferência. Então, do zero, que é o 0 radianos, até esse ponto aqui em cima, onde é 90 graus, a gente tem π sobre 2 radianos. Então, este pedaço da circunferência vale π sobre 2 radianos. Aí, se eu pegar mais uma parte igual a essa, eu vou ter no 180 graus o π radianos. Se eu pegar mais um pedaço de π sobre 2, no 270 graus, eu vou ter 3π sobre 2 radianos. E se eu pegar mais um pedaço de π sobre 2, eu tenho a volta completa, que é 2π radianos. Então, a gente tem que lembrar, deixa eu apagar toda essa rabiscada, que a gente tem um ciclo trigonométrico de raio 1, que nele a gente marcou os ângulos a partir do zero ali, e foi vindo para a esquerda, né, no sentido anti-horário, vindo daqui para cá, que nem essa setinha vermelha que tem anotada aí, e foi girando em volta dessa circunferência. Como hoje eu quero falar sobre seno e sobre cosseno, que são duas funções trigonométricas, e eu quero mostrar para vocês que elas são periódicas, que nem aquelas coisas que a professora Inês falou lá ultimamente, então eu vou comparar esse ciclo com as estações do ano. Lembra das estações do ano? Quando a gente tem um ano, a gente tem 4 estações. Então, cada pontinha dessa, eu vou marcar uma estação, tá bom? Aqui no 0 graus, eu vou começar com a primavera. Primavera. Deixa eu ver se eu não passei em cima do Libras. Passei, mas deu pra ler. Primavera. Aqui em cima vai ser verão, certo, professora Inês? Certinho. Aqui do lado, outono. Sempre falando dos extremos dos nossos quadrantes, tá? Que são os pontos marcados. E aqui vai ser o inverno. Então, se você pensar nas estações do ano, por exemplo, quando a gente está aqui no 0 graus, a gente está começando a primavera. Então, a gente vai vindo a primavera, tá passando a primavera, 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 aí vira verão. Começou o verão, aí tá o verão, passando o verão, verão, verão. Acabou o verão, começa o outono. Aí vai passar outono, 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 outono. Chegou no inverno. Aí vai passar todo o inverno para chegar de novo na primavera. Então, você tem que pensar assim, olha, quando a gente está falando dessa volta de 360 graus, né, pensando, fazendo uma relação com as estações do ano, seria uma volta de um ano. Então, começou lá a estação primavera, aí passou um tempo verão, passou um tempo outono, passou um tempo inverno, voltou para começar de novo a primavera e vai continuar. Isso é cíclico. Então, no nosso ciclo trigonométrico também é cíclico. Aí você fala, como assim, professora? Eu dei um giro aí de 0 até 360, certo? Mas eu poderia continuar os meus giros, indo de 90 em 90 e marcando. Então, por exemplo, eu tenho 0 aqui, dei a volta completa e cheguei no 360. Se eu simplesmente andar mais 90 graus, 360 mais 90 vai dar 450. Então, aqui no 90 graus vai estar o 450 graus.
Se eu andar mais 90, eu vou ter o 540 graus, que vai estar exatamente onde está o 180. Se eu andar mais 90, eu vou ter o 630 graus, que é onde está o 270. Se eu andar mais 90, eu vou ter o 720. Ah, então eu posso ficar girando nesse 360, 360, quanto eu quiser? Pode. Então é que nem as estações do ano. Significa o quê, professora? Que as minhas funções trigonométricas, elas vão ser que nem as estações do ano, que são funções periódicas. E quando a gente vai representar isso no plano cartesiano, o desenho vai ser uma onda, que nem a professora Inês fazia. Lembra? Ah, então falou em função trigonométrica, eu vou lembrar que é ciclo, que o valor vai ficar repetindo, ele vai indo e repetindo, então por isso vai ser uma onda. Interessante. Então por isso que agora eu vou mostrar as funções trigonométricas, o cosseno e o seno, que eu vou usar os eixos que tem aí. Então vamos lá, ó, próximo slide. A gente tem aí, na horizontal que está em vermelho, a nossa função cosseno. E na vertical que está em verde, a gente tem a função seno. Tudo bem? Lembraram disso? Que a professora Inês já chegou a comentar isso, tá bom? Um dos eixos é o cosseno, um dos eixos é o seno. Vou olhar um eixo de cada vez. Vou começar olhando o cosseno, que é este que está na horizontal, que está aqui, certo? Quando a gente está falando do cosseno que está na horizontal, deixa eu apagar que está muita risqueira, tá? Quando a gente fala do cosseno, o que acontece? A gente vai olhar para os valores em relação ao cosseno. No eixo do cosseno, que é o eixo vermelho, estes dois pontos aqui, o 0 graus e o 360, e este ponto aqui, que é o 180, que estão em cima do eixo, eles vão ter valores exatamente valendo ou 1 ou menos 1, porque é exatamente o tamanho do raio da nossa circunferência. Então, no 0 graus e no 360 graus, quando a gente calcular o cosseno, vai dar uma unidade. Ah, então no 0 e no 360 vai dar uma unidade. Já no 180, que está para o lado negativo do eixo, vai dar menos 1. Tá, então 0 e 360 vale 1 e lá do outro lado vale menos 1. Esses dois pontos, o de cima e o de baixo, o 90 graus e o 270, eles estão na direção do zero, ó. Então, se eu calcular o cosseno de 90 ou o cosseno de 270, vai dar 0. Então, respira e observa a tabela que eu tenho aqui do lado, ó. Eu marquei os ângulos de 90 em 90 graus. Opa, eu cliquei onde não devia. Eu marquei os ângulos de 90 em 90 graus. 0, 90, 180, 270, 360. Eu poderia continuar, tá? 450, 540 e assim por diante, que nem eu mostrei lá. Tem que entender que eu estou rodando. Então, quando eu falar do cosseno, eu começo com o valor sendo 1, aí eu venho para cá, que é 0, venho para este lado, que é menos 1, para cá, que é 0, e volto onde é 1. Então, eu vou pedir para focalizar eu aqui, ó, só para mostrar. Toda vez que eu estiver falando o ângulo dessa ponta vale 1, toda vez que eu estiver falando aqui em cima vale 0, toda vez aqui menos 1 e aqui 0. Então, fica, ó. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Nunca muda. Então, essa tabela, se eu fosse continuar, ela ficaria 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, e assim vai. É cíclico. E aí vai continuando. Claro que valores entre 0 e 90 vão ser valores entre 1 e 0. Valores entre 90 e 180, 0 e menos 1. Mas não estou pensando neles, estou pensando só nos extremos. Só exatamente quando começa a estação do ano e não no decorrer da estação, tá bom? Então, de novo, cosseno. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Tudo bem, cosseno? Ah, tá bom. E o seno é o mesmo raciocínio? É o mesmo raciocínio, só que o seno é este eixo. Então, os pontos que são em cima dele têm valor 1 e menos 1. Então, este que está exatamente aqui em cima para o lado positivo vai valer 1. Quer dizer que quando a gente calcula seno de 90, vai dar 1. E quando a gente calcula o seno de 270, vai dar menos 1. E esses três, este 0, 360 e o 180, vai dar 0 lá do meio. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Vem aqui comigo, ó. Quando eu calcular do 0, aqui vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, em cima do eixo é 1 e menos 1. Fora é 0. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1 e vai repetindo. Então, a minha tabela, ó, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1 e vai repetindo. A cada 90 ele vai dando essa volta e repetindo esses valores. Tudo bem? Aí, através dessa tabela, a gente vai fazer o desenho da nossa onda. Então, vamos para o primeiro exemplo aí da aula de hoje. Então, eu quero a função cosseno. Peguei só a parte do cosseno, tá bom? Tenho que entender que eu vou ter um eixo aqui, que vai ser o eixo X,
que vão ser os graus ali. Lembrando que muita gente gosta de representar com radianos, com os arcos, esse eixo, tá? O material tá adotando aí o nosso X sendo em graus. Então, eu coloquei em graus como no material, tá bom? Apesar de também gostar do radianos. Então, aqui, ó, eu tenho 0 ou 0 graus. Eu vou pegar um pedaço para ser 90 e vou marcar aqui de 90 em 90. Então, aqui é 90, mais 90, 180 e assim vai, certo? E aqui eu vou marcar 1 e menos 1, porque o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, certo? 270 e 360. Aí eu vou ligar os pontos, ó. No meu 0 graus, eu tô ligada no 1. Então, 0 graus no 1, é aqui, ó. 90 graus no próprio 0. Então, aqui. No 180, no menos 1. Deixa eu ver, aqui. No 270, no próprio 0. Aqui. E no 360, no 1. Vai voltar lá pra cima. Deixa eu ver só mais ou menos onde que é. Aqui. E aí, a gente vai ter a nossa ondinha vindo aqui. Vou mostrar o desenho melhor, claro, né? Então, tem aqui os pontos marcados para você ver exatamente os pontos que eu tinha marcado. Então, esboçar um gráfico da função trigonométrica cosseno é só marcar esses pontos da tabela e fazer o desenho dessa ondinha, certo? Então, é só ir lá marcar e saber que é uma ondinha? Ah, tô começando a entender, professora. Então, eu vou pedir para você agora tentar fazer que nem eu, o gráfico do seno. Você vai pôr o eixo, vai marcar de 90 em 90, 1 e o menos 1, e vai marcar os pontos conforme a tabela. Então, vamos lá, o enunciado, ó. É para construir o gráfico da função seno. Tem lá 0 graus é 0, 90 graus é 1, 180 é 0, 270 é menos 1 e 360 é 0. É para fazer um esboço, então se não ficar bom não tem problema, mas é para tentar. E você vai responder no chat para mim se você conseguiu ou não conseguiu. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 2 minutos. Ok, voltamos em 2 minutos. Boa sorte! Voltamos da atividade. Professora Roberta, fiquei satisfeita. Vários alunos conseguiram esse esboço do gráfico da função seno. Então, vai um grande abraço para os alunos da cidade de Franca, Indaiatuba, São Caetano do Sul, Guarulhos Norte, Pontal, Sorocaba e Osasco. Vamos ver o esboço, professora Roberta? Venham comigo então, vamos lá. A gente tinha lá 0, 1, 0, menos 1, 0, certo? Então, a gente tem aqui 0 ligado com 0, 90 graus ligado com 1, 180 com o próprio 0, 270 ligado com o menos 1 e o 360 ligado com o 0.
Quero que vocês percebam que é um pouquinho diferente do que a do cosseno, porque na do cosseno, quando cruzava o eixo y, era lá em cima da nossa função, aí descia para depois subir. Aqui não, na hora que cruza, é bem no meio, ó, no meio da nossa onda. Não é na parte de cima que nem na do cosseno, tá? Essa é uma grande diferença aí entre a função seno e cosseno. Então, na hora de representar, a gente sabe que é uma ondinha, tanto a função seno quanto a função cosseno, porque são funções cíclicas, periódicas, tá bom? Ih, respondi, mas vamos lá. Vamos para o nosso exemplo 2. Acabei respondendo, né, professora Inês? Atividade 4, item A, adaptada lá da página 112. Então, aqui eu fiz um desenho de novo do cosseno. Só quero que vocês observem que eu continuei o desenho tanto para lá do zero, quanto depois do 360 aqui, ó, eu continuei o desenho. Significa o quê? Que eu continuei girando lá no sentido anti-horário para passar do 360 graus e aquele antes do zero que tem aqui, em vez de girar no sentido anti-horário, eu girei no sentido horário. Então, eu fui para 90 graus negativo, menos 180, menos 270, que é a continuação do gráfico. Então, é a onda que continua, tá bom? Então, eu tenho duas perguntinhas aí. 3, né, no caso. Uma é se a função é periódica, se sim, qual é o seu período, e onde ela corta o eixo y. Então, essa função é periódica? Sim, porque ela é cíclica, ela vai se repetindo. Para vários valores de x, você encontra o mesmo valor de y. Ó, por exemplo, o 90 e o 270, eles estão na direção do zero. Então, para vários valores de x, você encontra o mesmo valor do y. Então, ela é periódica sim. Aí, qual é o período? Aí você fala, período, professora? Eu não lembro bem o que era período. Período é o quê? Você vai começar a olhar a onda e vai ver a partir de onde ela começa a repetir. Ó, vou pegar aqui do zero que eu acho mais fácil. Ela estava lá em cima, certo? Ela desceu, subiu, chegou neste ponto, ela vai começar a repetir o mesmo movimento. Então, o nosso período é de 0 até 360, ou seja, 360 graus. Esse é o nosso período, 360 graus. Tudo bem? Não coube ali, mas já já eu mostro. E onde ela corta o eixo y? Olha aqui o ponto, ó. Onde o x vale 0 e o y vale 1. Então, vou mostrar a resolução para vocês, ó. Então, ela é periódica sim. O período é 360 graus, porque ela começa a repetir a partir do 360 graus. Tudo bem? E ela cruza o eixo y neste ponto, que são as coordenadas 0 e 1. Observou bem a função cosseno, entendeu o que é o período? É onde ela começa a repetir, ó, ela veio, quando chegou aqui ela vai começar a repetir o mesmo movimento, ó. Ela vai começar, então o nosso período é 360. E onde cruza é só marcar o ponto. Fala, por que você repetiu? Porque agora a gente vai fazer a atividade, você vai ter que me responder isso. Então, olha lá a atividade 4B, adaptada, página 113. Eu quero agora que você olhe a função seno. Então, a função seno, ela é periódica, sim ou não? Ah, e qual é o período da função seno? E onde ela cruza o eixo y? Então, lá no chat, eu quero essas 3 respostas. Sim, ela é periódica ou não, aí, período quanto é e onde cruza o eixo. Tá bom, professora Inês? Quanto tempo para essa atividade? Professora Roberta, 3 perguntas, 1 minuto e meio. Ok, 30 segundos para cada, né? Isso. Voltamos então em 1 minuto e meio. Boa sorte!
Voltamos da atividade. Gostei de ver, hein? Os alunos estão colocando lá que essa função é periódica, que o período dela é 360 graus e que ela corta o eixo y no ponto 00. Então, vai um grande abraço para todos vocês que estão participando e também lá para os alunos de Caieiras, Francisco Morato, Sete Barras, Penápolis, Praia Grande, Barueri e Barretos. Professora Roberta, vamos conferir? Vamos. Então, eu quero vir aqui mostrar para vocês que ela é periódica porque é o formato da onda, os valores vão se repetindo. Para vários valores de x, você tem o mesmo resultado para o y. Então, sim, ela é periódica. Agora, qual é o seu período? Então, o período aqui também é 360 graus. Teve um professor aí no chat que falou assim, a gente não pode medir pela distância aqui, ó, entre dois picos? Pode, ou no pico inferior? Pode. Mas a gente também pode ver onde ela começou e onde ela vai começar a repetir, ó. Ela começa a repetir de novo no 360 graus. Então tanto a seno quanto a cosseno, o período é 360. E eu vi até que teve gente que colocou no chat em radianos. Se fosse em radianos, como 360 graus equivale a 2π radianos, o período seria 2π radianos. E onde ela cruza o eixo y? Aqui, ó, bem na origem do plano cartesiano, no encontro dos eixos, ou seja, no nosso 0, 0. Então, tá aqui a resolução, né, que o período é 360, que ela é periódica, e ela encontra lá no 0, 0. Agora a gente vai observar outras coisas, porque a gente já viu o período, agora a gente vai ver domínio e imagem da função. Então, a gente tem lá o gráfico e eu quero saber duas informações. Onde essa função, que no caso é a minha cosseno, né? O meu exemplo é do cosseno. Eu quero saber quais são os possíveis valores para o x, ou seja, para o grau, o valor de grau, né, do ângulo, e quais são os possíveis valores que eu encontro aí para o y. Então, quando a gente fala valor do x, a gente está falando do domínio da função. Que valores eu posso escolher para o x? Se você olhar, a minha onda, ela não está vindo pegando todos os valores aqui, ó, do x, porque para todos esses valores a gente encontra um pontinho lá, ó, no y, não é? Para qualquer valor que eu pegar aqui, eu tenho um valor para o y. Então, são todos os números da reta, ou seja, todos os números reais. Quando a gente fala do x, o domínio são os valores x pertencentes aos reais. Agora, o valor do y. Se você perceber, a sua onda, ela tá limitada dentro de um lugar aqui, ó. Ela só fica oscilando nesse espaço. Ela não tem uma onda, tipo, mais alta e uma onda mais baixa. A onda sempre chega numa altura e desce até uma certa altura. Então, ela tá limitada neste intervalo. Ou seja, o valor máximo que ela recebe é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, a gente coloca na matemática assim, ó. Intervalo de menos 1 até 1. Vou mostrar a resolução? Tá mais bonitinho, ó. Ou a gente coloca com colchete, que é de menos 1 até 1, ou a gente usa aqui a nossa chavezinha. Então, quando a gente fala em imagem, são os valores de y. Quando a gente fala em domínio, são todos os reais, valores de x. Ok? Vamos pensar na função seno? Será que a função seno é parecida? Será que as respostas são iguais? Ou será que é totalmente diferente? Então, atividade última aí para vocês, 4B, a gente tem que responder para que valores a gente tem nessa função x e para quais são os valores de y. É só pensar um pouquinho. Professora Inês, quanto tempo? Professora Roberta, 1 minuto. Ok, aula acabando, 1 minuto, já voltamos. Professora Roberta, o chat bombou. Domínio de menos 1 a 1 e domínio reais e y de menos 1 a 1. Abraço para todos os alunos que participaram. E vamos conferir a resposta? Vamos sim. Então, venha aqui comigo. Então, para a nossa função seno, também pode ser qualquer valor para o x. Então, x pertence aos reais. E para o y também está limitada entre menos 1 e 1. Então, tá lá valores de y entre menos 1 e 1.
Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula vamos continuar falando sobre gráficos de função seno e cosseno. Vamos avançar um pouquinho mais, tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa dessa aula que é até dia 30 de abril, né, professora Inês? Isso mesmo. Também não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então tá aparecendo para você aí o QR Code e o link. Mande carinhas felizes e fala o que a gente precisa melhorar para você aprender mais matemática com a gente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!